Muito boa tarde, muito bom manter o nosso hábito, o nosso estudo, a nossa interação, a nossa motivação, a nossa estimulação ao bem, à luz, nos nossos encontros essenciais com Jesus. Ontem fizemos uma aula extra, vocês fiquem ligados para acompanhar. Quem não viu, busque porque foi um encontro muito especial, muito interessante e vale demais a pena a gente ir lá e ver o que aconteceu nesse nosso momento. Foi o nosso encontro 15º, esse de hoje é o nosso encontro 16º, nosso 16º encontro. Fundamental que a gente perceba, siga essa sequência, entenda. Apesar desse aqui estar sendo nomeado, eu vi agora como 15º também, mas esse nosso de hoje é o 16º. Muito bom. Continuamos o estudo sobre o coração do Evangelho, o Sermão do Monte. Já fizemos as bem-aventuranças, diversos versículos depois. Hoje vamos conversar sobre o versículo 23 e 24 do capítulo 5 de Mateus, que nos diz assim: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Esse trecho estimula a gente a pensar muita coisa. Jesus estabelece uma hierarquia, uma comparação entre a religião e a vida. A religião é simbolizada aqui pela oferta no altar, o rito religioso. E a vida é representada pela relação humana, pela pessoa, pelo irmão que tem alguma coisa contra nós. Qual dessas coisas é mais importante? Os amigos de Chico Xavier contam que ele tinha um compromisso importante para o qual estava indo de ônibus. E quando o ônibus finalmente chegou, assim que o ônibus chegou, uma criança chamou: tio Chico, tio Chico. E ele mandou o motorista seguir, deixando de lado então o seu compromisso com o evento da doutrina, e atendeu aquela criança. Isso mostra a convergência total de Chico Xavier com Jesus. Diz Jesus que se estivermos indo para a nossa religião, para participar de um rito, como Chico Xavier estava indo para uma reunião do Espiritismo, se nós estivermos indo para a nossa religião e lembrarmos que um irmão tem alguma coisa contra nós, deixemos nossa oferta no altar.
para a situação de Chico, se nós estivermos indo para uma reunião, ensina Chico Xavier, e alguma pessoa, algum dos pequeninos do mundo, alguém necessitado te chamar, deixa a reunião de lado e atende primeiro a pessoa. É fabuloso o aprendizado. Nos leva a supor uma hierarquia ainda maior entre as revelações, porque no hospital perfeito de Deus, tudo, absolutamente tudo, é terapêutico. Na escola perfeita de Deus, tudo, absolutamente tudo, é pedagógico. Nada escapa da escola de Deus que não seja parte de um projeto pedagógico. Nada escapa do hospital de Deus que não seja parte do projeto terapêutico. Entendermos, compreendermos isso, nos possibilita a perceber as diferentes relações, as diferentes revelações que nos cercam. Se tudo, absolutamente tudo, ou como se diz no Oriente, se não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus, ou como disse Jesus, todos os fios de tua cabeça estão contados. Absolutamente tudo que acontece à nossa volta foi atraído por nós, porque há uma lei de atração e sintonia que faz com que o nosso campo vibracional atraia as situações que o vão curar, que vão aperfeiçoar, que vão harmonizar o nosso campo energético. Estamos sempre num processo de cura e a lei de Deus, a lei divina faz com que os remédios, as situações, as pessoas que nos servem de tratamento sejam atraídas para nós a todo momento. A todo momento. Se nós nos propomos a fazer alguma coisa, como no caso da passagem de Jesus, como no caso da vivência de Chico Xavier, e a vida nos traz alguma situação concreta, alguma relação humana, algum fato, em primeiro lugar, a revelação mais forte se dá pela espontaneidade, pelos fatos próprios da vida, pelos fatos surpreendentes da vida. Essa é a revelação mais forte. Os próprios luminares, Jesus incluído, não são mais fortes que a vida. Ao contrário, vieram servir aos fatos da vida. Jesus, quando nos ensinou maravilhas através das parábolas, nos capacitava a tirar significados dos fatos da vida, porque as parábolas são situações da vida daquele tempo. O pastor, o semeador, a relação pais e filhos, a relação reis e súditos, patrões e empregados, são relações do cotidiano. A parábola de Jesus nos ensina a parábola de Deus, nos capacita a decodificar as parábolas de Deus. Aquelas que fazem parte da vida de cada um. Cada um tem uma parábola divina, cujos personagens são nossos pais, nossas esposas, nossos filhos, nossos colegas de trabalho. Através dessas parábolas de Deus nós somos tratados, nós somos ensinados.
da forma mais perfeita, mais exata que pode existir. Atraímos as situações pela nossa energia, sem intermediários, e as situações, as pessoas, as condições com as quais nos deparamos, as situações que são trazidas pela vida, elas têm a exatidão do que nós mais precisamos. Tudo que é trazido pelos luminares é para servir a vida, ou, se você preferir, para servir a Deus, para nos capacitar a nos integrarmos a Deus, a termos olhos de ver e ouvidos de ouvir a vida. Assim, quando Chico deixou a sua vontade para que fosse feita a vontade de Deus, quando Jesus nos estimula a deixar a nossa vontade para atender ao convite da reconciliação, do perdão, da reharmonização de uma relação humana, na qual um irmão manteve algum sentimento contra você, ali Jesus nos ensina que, para além das religiões, estão os luminares. Nenhuma norma religiosa está acima da revelação dos luminares. Nenhum budismo é mais importante que Buda, nenhuma filosofia é mais importante que Sócrates, nenhum cristianismo é mais importante do que o Cristo. Mas ainda mais importantes que Buda, ainda mais importantes que o próprio Sócrates, e mais importantes que mesmo que Jesus, são os fatos da vida, que nós precisamos demais aprender a perceber, estar atentos, disponíveis, abertos a tudo que nos acontece. Bem-aventurados, felizes aqueles que estão abertos para a vida, porque eles beberão da fonte diretamente. Aqueles que se dedicarem aos luminares, como no nosso caso a Jesus, também são bem-aventurados, porque estão bebendo o copo d'água viva que Deus reservou para nós. Mas menos importantes, mas com menos força do que o próprio Deus ao nos trazer os fatos do cotidiano. Aqueles que se dedicarem às obras, aos trabalhos da sua religião, merecem todo o nosso reconhecimento. Mas é preciso ter lucidez para hierarquizar essas revelações, esses deveres, essa atenção que nós devemos a esses 3 níveis de situação. A mais fraca, porque a mais humana das revelações, é aquela da instituição religiosa. O que os sacerdotes, o que os dirigentes, o que os palestrantes, os coordenadores dos nossos centros religiosos nos colocarem, deve ser objeto de respeito, mas obviamente tem muito menos importância do que a revelação dos luminares. Entre o dirigente dos centros, entre as federativas espíritas e Kardec, fique com Kardec. Entre os cristianismos e o Cristo, fique com o Cristo. Mas o próprio Cristo, o próprio Jesus nos vem ensinar hoje que entre Jesus e a vida, fique com a vida. Vem à minha mente agora o Sítio do Pica-Pau Amarelo.
Entre os seus personagens, Monteiro Lobato colocou no sítio dois personagens que nos interessam muito na nossa reflexão de hoje. Um é o Visconde de Sabugosa. É um sabugo de milho que foi esquecido na prateleira da biblioteca e que na história, por ter sido esquecido na prateleira da biblioteca, absorveu todos os conhecimentos dos livros. Emília representa uma outra polaridade. Ela é uma boneca que, ficando ao lado de sua dona, a Narizinho Arrebitado, a Narizinho, outro personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, viveu com a sua dona as diferentes situações da vida. E a relação entre Visconde de Sabugosa e Emília são sempre conflitantes. Como é conflitante na nossa vida o conhecimento dos livros e o conhecimento da vida. A nossa humanidade, claro, dá muito mais importância para os doutores, os mestres, os ilustrados, os leitores de livros e das academias, das universidades. Esses são os mais valorizados, os doutores. Ao tempo de Jesus também, os doutores da lei eram a elite daquele tempo. Contra eles, o que significava aquele bando de pescadores, carpinteiro? Que importância podiam ter esses homens rudes que prestam serviço e lidam com as coisas da vida? Desde aquele tempo e até hoje em dia, os estudados são mais importantes do que os vividos. No Sítio do Pica-Pau Amarelo, fica subentendido pelo protagonismo dentro da própria história que Emília é superior ao Visconde, que o saber da vida é mais importante que o saber dos livros. Nos romances espíritas, em livros como Senzala, por exemplo, mostra-se as fazendas, a comunidade básica que existia nas fazendas de escravos ao tempo do Brasil colônia. Ali você tinha o padre, o senhor, que era o fazendeiro, a sinhá, que era a esposa do fazendeiro, a sinhazinha, que era a filha do fazendeiro, o senhorzinho, que era o filho do fazendeiro, e os escravos, o feitor e os escravos. Entre os escravos, o preto velho. E nas mais agudas situações, o senhor, no geral, uma pessoa com alguma cultura, a sinhá com alguma cultura, mas o senhorzinho que foi estudar na Europa e o padre que estudou nos seminários para conseguir a sua posição, todos eles, na hora do aperto, procuravam o preto velho. Um homem analfabeto que tinha conhecimento nenhum dos livros, mas que tinha muita sabedoria da vida. Aqui nós não queremos diminuir a importância dos livros. Daquele tempo para cá, emergiu a ciência com um conjunto fabuloso de conhecimentos, e depois da ciência veio a revelação espírita como a fé raciocinada, a junção do conhecimento da vida com o conhecimento dos livros, na qual, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Consolador Prometido, o Espírito da Verdade, essa egrégora de espíritos que
trabalhou com Kardec na codificação do Espiritismo, nos dá a diretriz, o princípio norteador, ao dizer: amai-vos, eis o primeiro mandamento, e instruí-vos, eis o segundo. Novamente aqui, uma hierarquia. O mais importante para a nossa evolução é amar. Mas o instruir-se vem logo depois como ferramenta fundamental. Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, é ainda mais drástico ao falar dessas duas polaridades, já que ele diz que a sabedoria e a fraternidade são duas asas por meio das quais nós nos elevaremos até o reino dos céus. Claro que alguém com uma asa só não chega a lugar nenhum. Claro que as duas asas só têm valor conjuntamente porque o movimento de um apoia o movimento da outra. Não precisamos desprezar o conhecimento acadêmico, a ciência, os livros, a própria codificação, com seu Pentateuco, os 5 livros fundamentais do Espiritismo, que são o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese e Céu e Inferno. Desses 5 livros são o cerne da revelação espírita. Para além desse, acima desse, há o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E são todos livros extremamente dignos, fundamentais para todos nós. Mas como nós falamos no decorrer do nosso estudo hoje, nada é superior à própria vida. Compreender as lições, viver os fatos da vida, refletindo sobre as lições, nos questionando a todo momento o que Deus, o que a vida está querendo me ensinar ao me dar o filho que eu tive, a esposa que eu tive, os pais que eu tive, a doença que eu vivo, as dificuldades, as crises, os desafios. Essa é a questão fundamental da vida. Pensemos nisso, meus amigos. Viver o agora, à luz dos princípios maiores da vida trazido pelos luminares, é a síntese maravilhosa que nós trazemos com a imagem do equilibrista na corda bamba, que tem 2 tarefas fundamentais. A primeira, colocar um pé rigorosamente na frente do outro e em cima da corda, simbolizando a nossa total atenção ao agora, aos fatos do cotidiano, a depreender das situações vividas as lições fundamentais. Mas também precisamos da atenção total, como o equilibrista na corda bamba, para o horizonte, para o infinito, para a meta, para a eternidade, para o infinito. Porque fixando o nosso olhar no infinito é que nós conseguimos o equilíbrio para fazer a nossa travessia. Então, atenção total ao agora, atenção total à perspectiva espiritual. Utilizemos essas 2 atenções totais. Entreguemo-nos ao momento vivido sob a perspectiva espiritual. E tenhamos certeza que com isso, agindo dessa forma, conseguiremos fazer a nossa travessia, a nossa transição, a nossa passagem da primitividade, do mundo baseado na dor, que é esse estágio que nós estamos vivendo, mundo de expiação e provas. Expiação e provas são expressões de dor, para o mundo de regeneração, o estágio em que a Terra está se transformando, que é o mundo alicerçado na boa vontade, na disponibilidade, na abertura de coração
e de mente para a revelação superior. Pensemos nisso, meus amigos, porque Visconde de Sabugosa, Teoria e Prática, Livros e Vida, amar e instruir são os dois princípios fundamentais, entre os quais é superior o amor. Mas para chegar no amor, precisamos de uma reflexão sistemática. Voltemos nossa vida, alicercemos nosso projeto de evolução no agora e na perspectiva espiritual. Porque essas são as ferramentas da nossa evolução. Muito felizes por trazermos essa reflexão tão importante a partir do Sermão do Monte. Muito obrigado por estarmos juntos. Vamos agora transbordar em nossas mentes e em nossos corações as lições aprendidas para estimular toda a humanidade a fazer o mesmo, a parar de brigar com a vida e abrir-se ao agora. Parar de se revoltar, se envenenar contra os fatos, contra as situações vividas e, ao contrário, atentar para esses fatos e essas situações vividas, extrair dessas situações o que eles têm de lição e de remédio exatos para cada uma das pessoas envolvidas nos fatos e nas situações. Abra-se ao agora e extraia do agora, com o que só é possível fazer na perspectiva espiritual, das vidas sucessivas, da lei de amor sagrada e única, tudo o que a vida, tudo o que Deus está lhe propondo a cada momento. Que essa diretriz fabulosa, riquíssima, comande os nossos dias daqui para frente. O agora na perspectiva espiritual para mim, o agora na perspectiva espiritual para vocês. Que essa prestação de serviço, que esse transbordamento da nossa lucidez possa atingir toda a humanidade. É o nosso desejo de agora. E por fim, depois da reflexão, depois da oração, do transbordamento para toda a humanidade, da prestação de serviço, nós nos dedicamos à reflexão com os amigos, saudando Beth Figueiredo, Maria José Sobral. Muito bom estarmos com amigas, estudarmos juntos, nos estimularmos uns aos outros pela amizade, sob o guarda-chuva amoroso de Jesus. Sayonara Angélica, Luana Castro, Gil Passos. É uma alegria, tantas amizades que a gente conquistou e que tem nutrido, tem fortalecido nesse processo todo. Muito feliz por ter vocês aqui. Se alguém tivesse feito alguma observação, nós poderíamos comentar, trocar. E agora, no encerramento da nossa aula de hoje, no qual encerramento nós estimulamos vocês a verem a aula de ontem, os que não viram, é muito importante que nós nos abramos para a vida. Não há nada mais rico do que o fato vivido. Abandone convenções, abandone interesses, abandone preconceitos para atender as pessoas que lhe chegam, de qualquer cor, de qualquer classe social, de qualquer condição, de qualquer situação de saúde, nacionalidade. A cada vez que um dos pequeninos chegar até você, é Jesus. A cada vez que um fato concreto acontecer na tua vida, é Deus que o está
o está curando e o está ensinando. Saiba que esse momento é solene. A cada vez que você perceber um fato da vida, dedique-se a extrair desse fato, dessa situação, dessa condição, dessa relação, dessa pessoa com a qual você se deparar, esse aprendizado e essa cura. Que a escola perfeita de Deus, que o hospital perfeito de Deus disponibiliza a todos os seus doentes, mas que só acarretará a cura desses doentes, a nossa cura, para aqueles que aceitarem, enxergarem, aceitarem, ingerirem e se curarem com os remédios de Deus. Graças a Deus, muito obrigado pela parceria, que essas lições sirvam para você como estão servindo para mim. Encontremo-nos no agora, encontremo-nos na perspectiva do amor, na perspectiva de Deus, porque Deus é amor, que nos situa, que nos harmoniza, que nos orienta no rumo certo da nossa transformação e da nossa evolução. Um grande abraço, paz e bem para todos e até a próxima. Essa semana continuaremos, como sempre, às 18 horas na Oração Ação e domingo voltaremos para o nosso curso Encontros Essenciais com Jesus, destrinchando esse fabuloso Sermão do Monte. Ótimo final de domingo para vocês, paz e bem e até o próximo encontro com o Mestre. Um grande abraço.